Muito bom dia, marceneiro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Rebelato. Eu sou o Vitor Hugo, marceneiro há mais de 15 anos e aqui nessa página eu ajudo donos de marcenaria a aumentarem sua produção e lucrarem 2 vezes mais com a sua marcenaria. E essa semana estou com a semana do aquecimento do Marcenaria 2X, onde vai acontecer do dia 16 a 22 de janeiro, onde eu vou mostrar isso tudo na prática para você, como você pode aumentar a sua produção e você lucrar 2 vezes mais sem precisar contratar funcionário novo, sem você precisar comprar maquinário novo para sua marcenaria. Vou mostrar tudo para você, marceneiro. Já estou ao vivo aqui e deixa eu ver se está saindo meu som, vamos ver, vou colocar aqui, está saindo. Se vocês estiverem me escutando, se tiverem algum problema, vocês me avisam porque eu estou com o microfone. Então hoje nós vamos falar sobre trabalho. Trabalhando demais e não está produzindo o suficiente, não está dando certo a produção. E o que está acontecendo, marceneiro? Onde que está o erro de você estar trabalhando e não está vendo o resultado da sua produção? Onde que será que está o problema disso tudo? Então vamos detectar esses problemas hoje aqui nessa manhã. E vamos começar essa semana já trabalhando. Trabalhando a gente pode trabalhar, mas a gente não pode trabalhar mais e não ter produção. Esse é um problema. Porque trabalhar por trabalhar a gente vai ter que acordar, né, marceneiro? Acordar cedo, vamos ter que ir para a marcenaria, vamos ter que trabalhar, vamos ter que montar. Mas a gente está trabalhando e não está vendo o resultado desse esforço. O que está acontecendo? E um dos problemas é que a gente não pode ser que nem funcionário de supermercado. Que infelizmente a gente vê que isso acontece. Às vezes é feriado, é final de semana, trabalhando até 22 horas, né? Até as 10 horas da noite. E aí nós somos donos de empresa e estamos trabalhando que nem escravos da nossa marcenaria. Isso é um problema, isso não pode acontecer, né? E às vezes a gente trabalha que nem doido na empresa e não vê o dono do resultado. Só que isso, às vezes, é um pensamento que o dono de marcenaria, que o próprio empresário tem, de que ele tem que estar trabalhando 24 horas por dia dentro da empresa, tem que estar lá dentro o tempo todo e tem que estar lá o tempo todo dentro da empresa para poder funcionar a empresa. Só que isso é um erro que acontece. Aquele pensamento de que tem que ser o primeiro a entrar e o último a sair. Tem que ficar o tempo todo dentro da marcenaria. 24 horas por dia lá dentro trabalhando e tem que, é isso, é vida de empresário. E não é esse pensamento que nós temos que ter. E eu sei que isso é difícil de a gente tirar, por causa que é o pensamento que nós tínhamos aqui na nossa empresa. Que para a produção estar trabalhando, para estar funcionando, para estar podendo aumentar a produção, a gente tinha aquele pensamento que tem que estar o tempo todo dentro da marcenaria. Mas trabalhar é muito diferente de produzir. Trabalhar por trabalhar, a gente está sempre trabalhando ali em cima da marcenaria, sempre está produzindo, sempre está executando alguma coisa, mas a gente está ali 24 horas por dia e não tá rendendo. O que está acontecendo? E isso pode ser um pesadelo para muita gente, né? Às vezes a gente está lá trabalhando, ou tá de folga, um dia de folga, tá lá, vai querer dormir, fica sonhando com móvel. Fica sonhando com o que eu vou ter que fazer amanhã? Meu Deus, como é que eu vou resolver aquele problema? Como é que eu vou ter que montar aquilo lá? Quando é que eu vou atender aquele cliente? Já aconteceu isso com você, marceneiro? Hashtag sonhei com móvel, coloca aí. Quem nunca dormiu pensando no móvel, com aquele problema, com aquele pepino que teve que tinha que resolver? E a gente fica sonhando com o móvel, de tanto que a gente fica pensando na marcenaria. Só que, marcenaria, a gente não pode ficar preso dentro da nossa própria empresa. Infelizmente, a gente está preso, tem muita gente que fica preso ali, que sai de dentro da marcenaria e fica pensando o tempo todo em trabalhar em móveis e querer fazer orçamento e querer ficar pensando no que tem que fazer. A gente tem que desconectar disso, sabe? Desligar um pouco o Wi-Fi da empresa, né? Sair um pouco, né? Agora a gente está passando por um período de férias, né? Muita gente viajou, saiu para a praia. Só que, infelizmente, mesmo estando lá, tava com aquela cabeça do tipo, como é que eu vou começar o ano? O que eu vou ter que fazer na marcenaria? Fica preocupado com a marcenaria o tempo todo. E isso não é bom, marceneiro. Isso é muito mal. E é tão mal ficar pensando o tempo todo na marcenaria que isso afeta diretamente a produção. Como assim, Vitor? Trabalhar me afeta? É, marceneiro. Muita gente esquece do emocional e do físico, achando que é só trabalhar, que é aquilo ali que vai resolver problema de produção. Trabalhar é bom, é muito bom. Às vezes a gente fica umas 2 semanas de folga, aí a gente já fica aquela ansiedade, né? Poxa, eu quero voltar para a marcenaria e tal. Mas agora você trabalhar incansavelmente e tua produção não está rendendo, é horrível, é muito ruim. Isso é saúde para você, marceneiro. Porque quando você trabalha demais ou dedica tempo demais para a marcenaria, você fica o tempo todo dentro da marcenaria. Chega lá 5 horas da manhã, sai 10 horas da noite, isso aí estraga com o teu físico e com a tua vida.
Porque você não tem tempo para sua família, você não tem tempo para seus amigos, você não sai mais na sexta-feira jogar futebol com seus amigos. Ou você já pensou, né? Tu tá lá com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos lá assistindo um filme no cinema e tá lá pensando no móvel. Caramba, tem que resolver aquele pepino lá. Como é que eu vou fazer aquele móvel? Poxa, você não tem nem vida. Você não aproveita o dinheiro que você está ganhando na marcenaria. Você já é dono de uma marcenaria, você já é o administrador de marcenaria justamente para você ter tempo e dinheiro. E aí você não tem tempo e não tem nem dinheiro, e quando tem tempo você ainda fica pensando na marcenaria? Isso é tão grave, marceneiro, que eu fui pesquisar, eu pensei, não pode ser que eu estou falando isso da minha cabeça, né? Eu fui pesquisar como é que estava a questão emocional dos empresários no Brasil. De 2021, que é a pesquisa mais recente que eu achei, olha só que doideira isso. Em 2021, a revista Exame fez uma pesquisa com os empresários no Brasil e de todos eles, 11% foi detectado com depressão por causa da empresa. Depressão, e depressão é grave, é gravíssimo. E 53% dos entrevistados, 53%, deixa eu só conferir se eu não estou errando, 53% eu marquei aqui, foi detectado com ansiedade crônica. Ansiedade. Você sofre de ansiedade por causa da sua marcenaria, marceneiro? Ou já teve depressão por causa de algum problema que teve no móvel? Pensa aí rapidinho. Poxa, é verdade, já teve um problema que me tirou o sono por 1 ou 2 semanas. E eu achava que isso era besteira, tá? Eu achava que era besteira. Que isso aí não... Esse negócio de sofrer pela empresa aí era coisa do momento. Ah, a gente se incomodava com o cliente, ficava ansioso, mas não. Isso aqui é crônico. Porque a gente está trabalhando demais, não está produzindo e ainda está se incomodando muito. Isso foi tão grave que isso aconteceu comigo, e daí eu caí na real. E por isso que eu estou falando para vocês isso, marceneiro. Teve uma vez que deu um problema aqui dentro de um cliente e fiquei tão mal, tão ansioso, que começou a me estourar umas bolas aqui no pescoço que eu tive que procurar médico. Aí eu fui fazer um exame e tudo mais, achando que tinha dado algum, sei lá, um câncer ou o que era, porque são um monte de nódulo aqui, sei lá, que podia ficar mais grave. E aí eu fiz toda a ressonância, procurei médico, fiquei 1, 2 meses atrás e não melhorava. E aí a doutora detectou que era bolas de ansiedade. Bolas de ansiedade, por causa de um cliente que a gente estava se incomodando um monte, que deu um monte de problema, por causa da marcenaria, eu não estava dormindo direito, e me estourou um monte de bola no pescoço. De tão grave que estava a ansiedade minha. Cara, isso faz o quê? Uns 3 anos? 27 para 28 anos de idade eu tinha. Eu me considero uma pessoa jovem, né? 30 anos, hoje eu sou jovem ainda. E tendo crise de ansiedade. Cara, isso não pode acontecer com o marceneiro. Então, é um grande problema hoje a gente sofrer de ansiedade dentro da marcenaria por causa que acontece de a gente estar trabalhando demais e não ver o resultado desse esforço. Então, o que adianta você ser dono da sua própria empresa, você ter o seu negócio e você tá aí se matando de trabalhar por ela e ver que ela não rende? E aí você vê a tua marcenaria, pô, minha marcenaria tá aqui, só que eu vejo outros marceneiros, outras empresas, cara, a empresa deles cresce pra caramba. Eles ganham dinheiro pra caramba. Eles estão lá viajando pra Europa e eu aqui tenho mal e mal um carrinho pra poder tocar a minha vida e eles lá ganhando um monte de dinheiro. O que está acontecendo de errado com a minha empresa? Aí você fica atolado de serviço, preso na marcenaria, fica patinando, sempre fazendo a mesma coisa e nunca vê o resultado. E aí fica pior ainda, porque aí você se compara com outro marceneiro lá que está tendo resultado, e aí você vê a tua e você, poxa vida, eu vou desistir, marcenaria não presta. E aí começa a culpar quem? Ah, marcenaria não presta, que marcenaria não dá dinheiro, que marcenaria é ruim, que eu só me... Aí você começa a terceirizar a culpa. Que o ruim é o mercado, que o ruim é o que está acontecendo hoje no país, que no mundo, que o ruim é os clientes. Mas às vezes a gente esquece que nós estamos com um problema, que a gente não está se organizando, que a gente não está sabendo administrar a nossa empresa, a nossa marcenaria. Que é muito fácil a gente pegar, achar um cliente lá, às vezes vem amigo e tal, pede para nós fazer um móvel, agora eu vou produzir, aí você produz. Mas aí você faz o orçamento errado, não sabe a hora de entregar, não sabe dar prazo, não fez o orçamento corretamente, aí começa a dar problema porque daí começa a ter dívida, compra material caro. E aí o que acontece? Você trabalha um monte para poder entregar aquilo, não produz o suficiente porque daí dá problema na produção, e aí você fica preso na marcenaria. E isso dá muita dor de cabeça, marceneiro. E um marceneiro que quer lucrar 2 vezes mais dentro dela não pode estar trabalhando demais e produzindo pouco. Você pode trabalhar aí 24 horas por dia, mas se você for trabalhar 24 horas por dia, você tem que ter uma produção que vale essas 24 horas por dia. Agora você ficar 24 horas dentro da sua marcenaria aí, zonzando, perdido, sem saber o que fazer, não adianta nada.
É que nem um plantonista do SAMU. Se você conhece algum plantonista que trabalha no SAMU, você vai entender. Eles trabalham um dia 24 horas. Diretaço. Ele não para. Se ele pegar das 10 da manhã, ele vai ficar até as 10 da manhã do outro dia. Ele vai ficar direto. Só que daí ele folga 2 dias. Ele fica daí, se ele vai trabalhar na segunda-feira, terça e quarta ele folga. Por causa que ele tem que ter um tempo de folga. Só que aquelas 24 horas lá, ele não fica lá sentado. Poxa, essa chamada aí eu não vou atender não. Não tem tempo. Se ele ficar 24 horas recebendo chamada, ele vai ficar o tempo todo na rua. Porque ele está focado. Ele recebe a chamada, ele vai trabalhar. Agora nós não. A gente às vezes fica 10 horas. Bom, hoje vou fazer uma hora extra. Aí fica das 6 da tarde ali que termina o horário, fica até 10 horas da manhã, aí vai lá, faz uma gavetinha, tá cansado, não sabe o que tem que fazer, fica perdido. Joga todo o seu tempo fora. Então, marceneiro, esse é um problema e é o primeiro erro que eu quero trazer aqui para você já começar a evitar. Se vocês estiverem me escutando ou tiverem um problema com o áudio, vocês me avisam, tá? Que eu tô com o microfone, eu não consigo me escutar, eu tô com o retorno aqui. Bom, tá saindo bem, que na outra vez deu problema esse microfone aí. Se você estiver gostando desse vídeo aí, dá um coraçãozinho aqui tem um coraçãozinho, não, me segue, inscreve no canal aí, marceneiro, que eu tô trazendo live todo dia aqui pra gente poder acabar com problemas na nossa produção e a gente poder ter mais lucro na nossa marcenaria. Então, qual que é o primeiro problema que os marceneiros fazem? Colocar mais funcionário e máquina na empresa. Pô, Vitor, como assim? Se você não se inscreveu no Semana do Marceneiro 2X, eu faço assim, ó, ajudo donos de marcenaria aumentarem a produção, lucrarem 2 vezes mais na sua marcenaria sem contratar novos funcionários ou comprar mais maquinário dentro da empresa. Porque qual que é o maior problema disso tudo? Na Semana do Marceneiro 2X eu vou tratar com mais detalhes. Mas eles acham que colocando mais máquina e mais um funcionário aí dentro da empresa vai resolver o problema de produção, que ele vai aumentar a produção. Mas se você não organizar isso aqui que você tem hoje, que é você sozinho aqui com a sua máquina, adianta você colocar mais coisa aí dentro? Você vai estar jogando tempo fora. Você está perdendo mais tempo 2 vezes. Então você precisa organizar primeiro a sua casa, porque se você está com o móvel atrasado, você não está conseguindo organizar a sua marcenaria, você vai ter que pagar funcionário, você vai ter que pagar a máquina, você vai ter que pagar os fornecedores que você está comprando os materiais. Você precisa organizar a sua vida primeiro, para aí você colocar a pessoa aí dentro. Então, a partir do momento que você começar a definir todos os pontos aqui para você começar a se organizar, aí você vai colocar mais gente aí dentro. Para você poder colocar para ajudar você, não para incomodar. Porque daí você vai colocar uma pessoa aí que você não sabe nem dar serviço para ele, se você não consegue nem se organizar, vai colocar um serviço para esse cara. Você vai estar pagando uma pessoa de graça. E você não pode simplesmente aceitar o fato, marceneiro, de que a nossa vida de dono de empresa, é isso. Eu tenho que trabalhar 12 horas por dia e não tem jeito. É que nem tem uma piada muito conhecida que eles falam que é tipo, antes eu trabalhava como CLT, trabalho de funcionário, eu trabalhava 8 horas por dia. Agora que sou empresário, agora eu trabalho o dobro, né? 16 horas por dia. Começa às 5, sai às 10 da noite. Não pode existir isso, marceneiro. Isso é a maior besteira que existe. Vai ver aí se tem empresário, esses empresários maiores, eles trabalham esse horário. Por que nós pequenos a gente tem que fazer isso? Então a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, marceneiro, defina um horário de começo e fim de trabalho. Define esse horário. Mas Vitor, não tem, o nosso horário ele é muito variável. É variável quando você não se organiza para você controlar esse horário. Se você vai trabalhar das 7 da manhã até o meio-dia, é esse horário que você vai trabalhar. E você vai trabalhar. E aí que dentro desse horário de trabalhar, você vai ter que estar bem organizado para você não ficar perdendo tempo. Poxa, eu fiquei a manhã inteira dentro da marcenaria e não produzi nada. Por que não produziu? Porque estava faltando material, por causa que estava faltando, estava suja a marcenaria, você teve que limpar. Atrasou lá porque você errou uma portinha, daí teve que ir lá levar, montar, perdeu a manhã inteira. Erros de produção. Então você vai definir esse horário e você vai trabalhar. Aí depois você vai começar 1 hora e vai até às 17 horas. E aí você vai produzir. E aqui dentro você vai tirar 1 hora para fazer o orçamento. Ou você vai tirar talvez umas 2 horas para fazer atendimento ao cliente. Mas o meu cliente ele trabalha o dia inteiro, ele só pode depois das 8 horas. Então você vai atender ele lá depois das 8 horas. Mas faça isso num dia. Não todos os dias, das 7 às 8 diretaço, todo dia. Não, todos os clientes. Se você tivesse feito isso aqui com os 2 clientes entre 7 e 8 horas, um dia você tinha atendido 2 clientes. Só que você tem que se organizar primeiro a sua produção. Aí você pensa, não, beleza, Vitor, me organizei agora, trabalhei aqui, tive que atender os clientes num dia, então no outro dia eu vou começar às 9 horas da manhã para compensar às 8. Não, vai começar às 7. Isso aqui foi uma exceção. Exceções acontecem.
mas elas não podem ser corriqueiras a ponto de ser um erro. Aí você chega todo dia trabalhando das 7 às 9, 7 às 10, não tem tempo para fazer orçamento, não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para cuidar da marcenaria. Se tem funcionário, aí, pô, tô cansado, hoje de manhã eu não vou trabalhar porque eu sou na marcenaria, eu vou deixar meus funcionários tocando sozinho. Quebrou. Que quebrou. Porque você não pode se dar o luxo de simplesmente largar a empresa na mão dos funcionários. Claro que a gente não tem que ficar preso nela a ponto de, tipo, nunca poder sair. Mas você precisa estar no controle. Tu já viu um capitão do navio simplesmente abandonar o manche lá e não deixar ninguém no controle? Ele vai lá e simplesmente vai ficar 2 dias lá no barco, lá no bar, lá bebendo, fazendo festa e depois ele volta. Não. Ele fica lá no quarto dele, lá descansando, coloca um outro comandante, um segundo capitão, não sei como é que funciona lá, e o cara ele sabe tanto quanto dele. Você tem uma segunda pessoa que sabe tanto quanto você aí dentro da sua marcenaria para você colocar no comando? Se não tem, você vai ter que estar ali. Infelizmente. Empresas gigantescas, milionárias, que nem uma Amazon, a Tesla aí do Elon Musk, 2023, ano de tecnologia. Vocês acham que ele não tem um cara aí que fica encabeçando, um CEO da empresa, um cara que fica lá, que sabe muito mais do que ele até de administração, para poder controlar todas essas lojas? Se você tem condição de manter o CEO, aí você pode tirar uma manhã de folga e deixar os seus funcionários trabalhando. Mas senão você vai ter que estar ali de olho. Vai lá, tá no escritório fazendo orçamento, vai lá, dá uma olhada nos funcionários. Você está lá atendendo o cliente, volta para a marcenaria, dá uma olhada como é que está a produção. E se você trabalha sozinho, você vai ter que organizar muito mais isso para você poder ter o seu horário. Então, marceneiro, defina um horário de trabalho, defina esse horário. Você não é CLT para você bater cartão. Você não precisa bater 7 horas, mas você precisa definir esse horário. Porque a partir do momento que você criar essa responsabilidade de você mesmo seguir esse horário, pronto, você já adiantou horas da sua vida. E você vai ver que isso aqui vai começar a funcionar tão automático que você vai começar a produzir mais e melhor. Vai começar a render os teus móveis. E outra lista, e eu vou até passar uma lista aqui para vocês. Não sei se vocês gostam de lista, mas eu gosto de fazer. Eu tenho um quadro dentro da minha marcenaria, eu gosto de fazer lista de cliente, lista de material que está faltando. E eu vou te passar uma lista aqui de coisas que vão te ajudar a você melhorar, ou seja, uma lista que mata tempo, na verdade. E vai ajudar vocês a evitar perder tempo. Primeira coisa, não comprar itens. Não comprar itens em grande quantidade. Não ter estoque, podemos dizer assim. Não ter estoque. Não precisa ser o estoque absurdo, por exemplo, de um hipermercado. Você não tem um estoque aí dentro, você pode estar perdendo muito tempo correndo atrás de peças que você já podia ter na sua marcenaria. Itens básicos, corrediça, dobradiça, sabe? Aquele basicão, compra uma caixa e deixa ali na sua marcenaria. Você não fica perdendo tempo saindo o tempo todo. Ainda mais para quem trabalha sozinho, né? Que tem que estar ali o tempo todo produzindo. Aí você está ali produzindo, cortando as peças, aí vou montar a gaveta, quando vou instalar elas, poxa, faltou 2 corrediças. Se você tivesse feito um estoquezinho antes, ou já ter visto que estava acabando, você podia ter colocado dentro da sua marcenaria, não precisa, agora vai ter que sair, comprar material, perder o tempo. Isso mata o seu tempo, isso acaba com o seu tempo. E não só dos seus funcionários. Os teus funcionários estão trabalhando, tem que ficar esperando lá, vamos esperar o patrão aí agora, porque não tem como cortar, não tem como fazer nada, porque está faltando material. Não pode faltar material dentro da sua empresa. Quando falta material, ela trava, para. E aí você vai trabalhar muito mais e produzir pouco. Ou também, não contratar ajudante. Mas Vitor, você falou que não pode contratar funcionário. Eu não disse que não é para contratar funcionário. Você não precisa contratar mais funcionários. Mas você não ter um ajudante aí... Ajudante. Segunda-feira, né, marceneiro? 7 horas da manhã, eu não sei escrever, não. Não ter um ajudante pode também muito matar o seu tempo. Se você não acha marceneiro profissional para trabalhar, contrata um ajudante. Acha um moleque aí que tá querendo sair da escola, alguém que tá querendo um trabalho ir rápido. Às vezes essa época sazonal, às vezes o cara aí tá querendo, eu queria um servicinho só para me ajudar, pegar meu período. Às vezes alguém aí tá querendo trabalhar. Pega um ajudante para poder te ajudar a carregar as chapas, a ensinar ele. Às vezes você começa a ensinar esse cara e se torna um profissional. Você aí que é dono de marcenaria, já ensinou alguém a se tornar marceneiro? Os marceneiros que passaram aqui na nossa empresa, praticamente todos eles a gente ensinou a se tornar um marceneiro. Muitos já abriram sua própria marcenaria porque a gente pegou ele como ajudante. Às vezes a gente tem aquele preconceito, né? Pegar um ajudante aí, não, eu prefiro achar um funcionário. Ou às vezes a gente só acha ajudantes, que é difícil achar o funcionário.
Então, acha um ajudante para poder agilizar seu tempo. Às vezes está aí sozinho, se matando, carregando chapa, carregando móvel nas costas, subindo prédio. Acha um cara para te ajudar a carregar esse peso. Vai te aliviar um pouco da tua carga, do teu tempo. Aí você vai conseguir acelerar um pouquinho mais a sua produção. E se torna muito mais barato, né? Porque um ajudante hoje você paga mais barato do que um profissional, né? E aí você consegue também... Uma das vantagens que eu gosto do ajudante é que você consegue ensinar ele segundo o seu método de produção. Cara, isso é muito legal. Porque você, por exemplo, tem um sistema... Pega um marceneiro contratado, ele tem um sistema de produção. Mas o seu sistema é diferente. E eu não digo o sistema, mas a sua qualidade, o seu acabamento, às vezes o seu tamponamento, o jeito de você economizar material, o jeito de você fitar as peças. E aí você tem que passar isso para um cara que já ficou a vida inteira trabalhando daquele jeito, é difícil. Agora, o ajudante não, você treina do seu jeito. Ó, cara, eu gosto de fazer desse jeito, então faça isso. Ele vai ser... Cara, ele vai te tornar... Você vai ser o ídolo dele. Porque, cara, ele me ensinou a fazer desse jeito e tal. Pronto. E aí daqui 2 anos ele se torna um profissional. Aí você vai ensinando plano de corte, coisas mais profundas. E aí você tem um profissional aí que você vai aumentando o salário e pronto. Ele fica contigo a vida inteira. Outra coisa, fazer tudo dentro da empresa. A gente fala muito de terceirizar, muita gente utiliza fazer terceirização de cortes. Mas não é só a terceirização de cortes que existe para marcenaria. Nós podemos fazer muita coisa fora da empresa. Isso aqui é o maior erro que existe. A gente teve até um aluno da nossa mentoria que ele queria fazer tudo dentro da empresa dele. Ele queria fazer os móveis, ele queria fazer os metalon, ele queria fazer os vidros. E eu já fiz isso no passado. A gente fazia aquelas portas de vidro com perfil alumínio. E marceneiro, é só perca de tempo. Você é marceneiro, você não é marmoreiro, você não é vidraceiro, você não é torneiro mecânico. Se for, beleza, né? Que às vezes tem um que antes era torneiro mecânico e se tornou marceneiro, tranquilo. Mas você está fazendo móveis sob medida, você está fazendo móveis, então foca nos móveis. Se você tem vidro para fazer, manda para uma vidraçaria, faz uma parceria com eles. Tem ferro para fazer, faz para ele pintura, acha um cara que faz pintura. Ah, Vitor, mas é difícil. Mas tenta achar um cara que é profissional, que saiba fazer com qualidade, faça uma parceria com ele, negocie um bom preço. Porque se você tenta fazer tudo na sua marcenaria, isso perde muito tempo. Porque você tem que fazer o móvel, você tem que fazer a pintura, você tem que fazer o vidro, tem que fazer o alumínio. Joga muito dinheiro fora. Fora o investimento naquele material que você vai ter que fazer. Comprar o material, se especializar, comprar as ferramentas para montar, porque aí é totalmente diferente. É máquina de solda, é furadeira, é serra, tudo específica para aquilo ali. Então, não tente fazer tudo, não faça tudo dentro da sua marcenaria. Terceiriza essas coisas. Ache algum parceiro que faça, que seja profissional. A gente tem um parceiro aqui da vidraçaria que faz os vidros, as portas de alumínio, tudo para nós. A gente fazia aqui, tentou fazer. Aí a gente viu que perdeu muito tempo. Cara, vamos ver quanto que custa isso fazer com eles? Se tornou muito mais barato por causa do tempo. Porque eu sempre falo e vou sempre falar que o nosso tempo dentro da marcenaria, ele é muito caro. É a coisa mais cara que nós temos é o nosso tempo. Eu não posso ficar perdendo tempo fazendo essas coisas, cara. Eu tenho que usar meu tempo para montar móveis, para estar ali atendendo o meu cliente com qualidade. Aí não, eu não posso, cliente, eu não posso te atender hoje por causa que eu tenho que ficar fazendo portinho de vidro. Para, velho! Tá jogando teu tempo fora, teu dinheiro fora. Manda o cara lá fazer, cobra do teu cliente, coloca o dinheiro dentro do teu orçamento e coloca o dinheiro no bolso. Paga o fornecedor e tenha lucro. Que aí você vai conseguir pegar mais clientes, você vai conseguir fazer mais coisas e vai conseguir administrar melhor a marcenaria. Isso aqui vai fazer com que você tenha lucro. Aí você tá, poxa, tô trabalhando um monte e não tá rendendo. Claro, porque você tá fazendo portinho de vidro, que você devia estar fazendo móveis. Então não faça tudo dentro da sua marcenaria. Terceirize esse tipo de servicinho que não são móveis. E aí você vai conseguir focar no atendimento ao cliente, fazer um orçamento com qualidade, você vai conseguir fazer um móvel de alto padrão, você vai conseguir melhorar tudo. Outra coisa, ordem de prazo de clientes. Dá para colocar mais um aqui? Lista de clientes. Quando você não organiza a sua lista de clientes e como você vai entregar e fazer isso, você se perde no meio do caminho. É muito importante você organizar a sua agenda de clientes. Quando você está atendendo esses clientes, ou a data que você vai tirar a medida, quando você vai mostrar o projeto, quando você vai pegar aquele material, quando você vai entregar esse material para ele. Quando você organiza tudo uma lista de clientes com datas, com prazos, com os contratos, faz tudo isso aqui muito bem organizado para você se encontrar, isso aqui, marceneiro, você
adianta uma vida. Porque você sabe o momento que você vai fazer. E eu sempre falo isso. Não adianta você ser o melhor montador de móveis, saber fazer muito bem os móveis, se você não sabe a hora de fazer. Você pode fazer... Eu demoro às vezes um móvel para fazer 2 horas e você faz em 15 minutos. Mas não adianta nada você fazer um móvel em 15 minutos e demorar 30 dias para fazer. Se o mesmo móvel que eu levo 2 horas, eu vou entregar ele em 1 semana. E você que é o rapidão lá, que é o melhor marceneiro da cidade, demora 1 mês para entregar porque está todo perdido, porque não tem estoque. Você às vezes está sozinho, não tem ajudante, quer fazer tudo dentro da marcenaria, você não tem uma lista de clientes organizada. Enquanto você leva 1 mês para entregar um cliente, eu levo 4, 5. Eu estou quintuplicando o lucro da minha marcenaria e você está patinando. Então essa é a diferença. Não é você fazer um monte de móvel, é você saber fazer o móvel na hora certa. E aí quando você fizer tudo isso aqui, ó, aí você vai poder investir em vender cada vez mais. Que adianta você vender 10 mil móveis aí, 10 móveis num mês, e você não conseguir entregar nenhum. Você precisa pegar esses móveis e conseguir entregar eles. E entregar eles rápido, porque entrega rápida é dinheiro rápido. E o que nós queremos? Nós queremos trabalhar mais ou a gente quer lucrar mais? Eu não quero trabalhar. Se eu pudesse trabalhar para fazer um móvel por mês e ganhar R$1 milhão, eu estava feliz da vida. A gente quer lucro, marceneiro. A gente quer dinheiro no bolso. E como é que a gente faz dinheiro? Produzindo, não trabalhando. Trabalhando, tem gente que trabalha aí 10, 12 horas por dia e não produz nada. E aí, o que adiantou? Agora nós, como dono da marcenaria, nós temos que focar em produção. A produção tem que estar fluindo. Porque a produção é que vai gerar móvel, que vai gerar dinheiro. Não trabalho. Claro que trabalho é uma consequência, né? Mas eu estou dizendo que tem gente que vai lá, fica numa loja lá, na frente de uma lojinha lá. Trabalhei o dia inteiro lá vendendo calçado. Quantos calçados tu vendeu? Não, nenhum, não apareceu nenhum cliente. Ele trabalhou o dia inteiro, mas não produziu, não vendeu nada. E aí, o que adiantou? O marceneiro às vezes é a mesma coisa. Tá lá o dia inteiro da marcenaria, mas não produziu nada. O nosso foco tem que ter uma produção organizada para essa produção gerar caixa para nós e, consequentemente, o lucro. Se nós não tivermos uma produção que estiver fluindo, não adianta nada. Ela vai estar sempre patinando, você vai estar aí com a produção gastando um monte e nunca vai estar lucrando. Certo, marceneiro? E espero que tenha ficado bem claro isso para você, espero que você tenha gostado. E uma coisa, marceneiro, se você aplicar isso aqui tudo, se você tiver um estoque, olha só, você adianta pelo menos umas 5 horas no seu dia, ó. 1 hora você adianta tendo estoque, 1 hora com um ajudantezinho aí ajudando. Se você não tiver ajudante, não tem problema. Mas ó, se você está economizando tempo aí, que não quer fazer tudo, mais 1 hora, você adianta mais um cliente aqui, ó. 1, 2, 3, 4 horas no mínimo aí você adianta no seu dia. Já imaginou o que você faria com mais 4 horas no seu dia? 4 horas folgada do seu dia. O que você faria? Cara, e sabe o que eu faço? Eu pego de folga, que é sexta-feira à tarde eu não trabalho na marcenaria. Eu tiro para estudar, para sair com a minha esposa, para ter um dia de folga. É isso que eu faço com as horas que eu tenho a mais na minha vida. Então, é muito bom nós termos mais tempo, mas termos uma produção organizada, que dê lucro e muito mais, que ela produza, que a gente não trabalhe igual louco. Se você gostou, marceneiro, desse conteúdo, deixa o seu curtir, deixa o seu like. Eu te vejo amanhã, aqui 7 horas da manhã de novo, que amanhã eu vou te mostrar o motivo para você produzir mais e você crescer a sua marcenaria. Que muita gente acha que a marcenaria tá boa, pequenininha, é tranquila, eu não me incomodo tanto, mas eu vou te mostrar um motivo muito bom para você crescer e um motivo muito ruim de você não estar crescendo. 7 horas da manhã, aqui de novo, eu te vejo na Semana do Aquecimento Marcenaria 2X, que vai acontecer dos dias 16 a 22 de janeiro. Se inscreve no link que está aqui no meu Instagram, pra gente se ver lá, nossa comunidade exclusiva e comunidade fechada só para quem tem interesse. Tá bom, marceneiro? Muito obrigado por você ter acordado cedo aí e estar me assistindo, estar me acompanhando. E uma boa semana de bom trabalho para você. E até a próxima, hein? A gente se vê amanhã. Valeu!